Existe uma tecnologia relativamente nova e que muitos ainda não entenderam o tamanho potencial que ela possui. Essa tecnologia será responsável por mudar tudo aquilo que conhecemos por dinheiro, preço e valor, e consequentemente irá mudar o mundo como nós conhecemos. Essa, com certeza, será uma revolução tão grande quanto foi a da internet ou a das inteligências artificiais. E sabe qual é a melhor notícia? Todo mundo hoje tem a capacidade de fazer parte dessa revolução tecnológica que está por vir. O nome dessa tecnologia é Bitcoin. Eu sei, são afirmações bem otimistas que eu faço aqui. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o porquê que tudo isso vai acontecer. E aí, meu amigo? O meu nome é Brandon. Se você usa a internet já há alguns anos, já deve ter ouvido falar sobre o Bitcoin. Muitos o amam, outros o odeiam, mas o fato é que a grande maioria ainda não entendeu o que de fato é o Bitcoin. E é justamente por isso que eu venho aqui trazer esse vídeo. Vamos começar do começo. Por que ele existe? Durante muitos anos, nós fomos ensinados a confiar nos bancos e governos para cuidar do nosso dinheiro e garantir estabilidade econômica de uma nação. O problema é que esse sistema depende completamente de decisões humanas, políticas e centralizadas. Sempre que alguma coisa dá errado, adivinha quem paga as contas? Isso mesmo, eu, você e toda a população comum. As crises financeiras, a inflação, desvalorização da moeda e aumento do custo de vida não acontecem por acaso. Elas são consequências naturais de um sistema onde poucas instituições controlam a criação e o valor do dinheiro. Eu vou te explicar melhor. Sempre que um governo gasta mais do que arrecada, a solução quase nunca é cortar os gastos, mas sim imprimir mais e mais dinheiro. Isso até pode parecer inofensivo à primeira vista, mas na prática, significa que o dinheiro que você já tem passa a valer menos. Seu poder de compra diminui, seus esforços valem menos e o seu tempo de vida, que foi convertido em dinheiro, pouco a pouco é corroído. Esse é o problema central que o Bitcoin tenta resolver: a perda constante de valor do dinheiro ao longo dos anos. Se você entende um pouco de investimento, deve conhecer o termo reserva de valor. É exatamente isso que o Bitcoin se propõe a fazer: preservar e, como consequência, multiplicar o seu poder de compra ao longo dos anos. O Bitcoin existe porque o dinheiro que usamos hoje não funciona do jeito que deveria. Foi nesse contexto em que ele surgiu. Em 2008, logo após uma das maiores crises financeiras da história, um indivíduo, utilizando o nome de Satoshi Nakamoto, publicou uma documentação de nome Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Nesse texto, Satoshi propôs algo simples, mas radical: um dinheiro digital que não dependesse de bancos, governos ou qualquer intermediário para funcionar. Um sistema onde as regras fossem públicas, matemáticas e iguais para todo mundo. A proposta do Bitcoin é única. Ao invés de confiarmos em um governo ou em qualquer instituição para dizer se o dinheiro é verdadeiro, o próprio sistema faz essa conferência. A ideia aqui é a da verificação. Pessoas no mundo inteiro usam seus computadores para verificar se cada transferência é válida. Ninguém manda no sistema sozinho, e ninguém pode mudar as regras quando quiser. Satoshi também resolveu um problema técnico que impediu moedas digitais anteriores de funcionarem: o problema do gasto duplo. Antes do Bitcoin, era impossível criar dinheiro digital sem o intermediário, porque alguém poderia copiar o mesmo dinheiro e gastar duas vezes. O Bitcoin resolve isso usando um sistema chamado blockchain, que registra todas as transações de forma pública e imutável. Assim, não existe a necessidade de um banco dizendo o que é válido ou não. A própria rede garante isso. Após Satoshi deixar a rede do Bitcoin rodando, Nakamoto se despediu deixando os primeiros Bitcoins que ele possuía em suas carteiras pessoais. Ele nunca movimentou nenhum Bitcoin.
mesmo depois de anos em que o Bitcoin se valorizou centenas de milhares de vezes. Os endereços de suas carteiras até hoje podem ser consultados para constatar isso. Hoje ele possui só um valorzinho de bilhões de dólares em Bitcoin, tornando um dos homens mais ricos do planeta. E só pelo fato de que ninguém nunca conseguiu ter acesso às carteiras de Satoshi, prova a segurança e integridade da rede do Bitcoin. E agora vamos conversar um pouco sobre o que de fato é o Bitcoin. No mundo das criptomoedas e finanças descentralizadas, existem diversos termos um tanto quanto complicados de se entender. Até eu tenho uma certa dificuldade ainda, então eu vou deixar as coisas bem mais compreensíveis. Bitcoin é uma moeda digital que você pode transacionar pela internet sem qualquer banco, governo ou instituição espionando suas movimentações. Ele é gerado na própria internet, através de máquinas para sua mineração, entre aspas. Essas máquinas utilizam sua potência elétrica para resolver problemas matemáticos. E quando esses problemas são resolvidos, os bitcoins são adquiridos. A isso damos o nome de prova de trabalho. Todas as transações são registradas em uma espécie de livro digital chamado de blockchain, ou cadeia de blocos. Essa rede de dados está totalmente conectada e qualquer pessoa pode consultar e validar todas as transações. Cada vez que alguém realiza uma transação, ela é registrada na blockchain como se fosse uma nova página, escrita mesmo, onde é praticamente impossível de alguém alterar ou deletar essa página. Por que o Bitcoin tem valor e por que você precisa ter Bitcoin? Antes de te responder isso, eu gostaria de que você pensasse um pouco. Por que a nossa moeda tem valor? O real, assim como todas as outras moedas no mundo, possuem valor porque todo mundo concorda em aceitá-los como um meio de troca por bens e serviços. É a confiança mútua de que aquele papelzinho colorido vale alguma coisa. Porém, nas últimas décadas, algo bem curioso vem acontecendo. O que é que tem mais valor, meu amigo? Uma grama de areia ou uma grama de ouro? É óbvio que uma grama de ouro tem infinitas vezes o valor da grama de areia. Dentre os diversos motivos para a explicação do porquê o ouro vale mais do que a areia, está a escassez. Se você for a uma praia, você irá encontrar areia praticamente infinita. Agora, tu já viu praia feita de ouro? Pois é, né? A escassez é uma questão fundamental na economia. Ela é a responsável também por explicar o porquê o nosso dinheiro vale cada vez menos. Nos últimos anos, o Brasil vem aumentando a impressão da moeda. A oferta aumenta cerca de 20% ao ano. E o que acontece com o valor de um bem quando se tem cada vez mais desse mesmo bem? O valor dele diminui. O valor do nosso real diminui cerca de 20% todos os anos. Isso significa que a inflação real é de 20% ao ano. E você vendo índices mentirosos do governo achando que a inflação era 5% ao ano. A notícia boa é que essa inflação não se aplica ao Bitcoin. Sabe por quê? Só existirão 21 milhões de Bitcoins no mundo. Essa quantidade não pode ser alterada por decisões políticas, crises econômicas ou interesses de curto prazo. Diferente das moedas tradicionais, que podem ser criadas infinitamente, o Bitcoin foi programado para ser escasso. Isso faz com que ele funcione de maneira oposta ao dinheiro, que perde valor com o tempo. Enquanto o dinheiro tradicional tende a ser inflacionado, o Bitcoin foi criado para ser previsível. Outro fator que contribui para a deflação do Bitcoin é o que chamamos de halving. Lembra que eu te expliquei que durante a mineração de Bitcoin, o usuário irá receber certa quantidade de Bitcoins? Satoshi programou para que a cada 4 anos, essa quantidade que é minerada caia pela metade. Isso significa que, ao longo do tempo, a emissão de novos valores se torna cada vez mais difícil, totalmente diferente do que acontece com as moedas convencionais. Eis o motivo de que o Bitcoin não é apenas a maior oportunidade da história, ele é também uma necessidade. Segundo o documentário The Hidden Secrets of Money, todas as moedas ao longo da história da humanidade chegaram a zero. O nosso real
por incrível que pareça, já chegou a valer mais do que o dólar. Hoje, ele vale quase 6 vezes menos. Você acha mesmo que ele não chegará a zero nas próximas décadas? Dê uma boa olhada nesse jornal de um mercadinho dos anos 2000. Eu já vi lugares em que o pãozinho francês estava custando 20 vezes esse valor. O dólar, que é a moeda mais aceita como moeda mundial, perdeu cerca de 97% do seu valor desde 1913. O motivo para toda essa desvalorização é sempre a mesma: governos irresponsáveis com a economia de uma nação, dívidas públicas infinitas e, claro, impressão e mais impressão de dinheiro. Se eu já te convenci de que você precisa ter pelo menos um pouco de Bitcoin em sua custódia, é necessário eu te explicar onde você obtém os Bitcoins. Já pode esquecer essa ideia de minerar Bitcoin no seu celular ou no seu computador. A potência necessária para você obter os Bitcoins é muito alta, meus amigos. Se você não tem máquinas especializadas na mineração de Bitcoin e energia gratuita para gastar, bom, esqueça essa ideia de mineração. Você pode comprar uma pequena quantidade de Bitcoin pela BIPA. Se você abrir uma conta pelo link que vou deixar na descrição, você dá uma força para o canal. Lá na BIPA você consegue comprar qualquer quantidade de Bitcoin, de 10 a R$1.000. Eu recomendo fortemente você começar com uma quantia baixa de dinheiro, 30, 50, até R$100. Isso porque mais importante do que você ter uma arma é você saber atirar. Ou seja, antes de mergulhar no Bitcoin e transformar uma quantidade significativa do seu patrimônio em dinheiro de verdade, você deve estudar os seus conceitos e fundamentos. Vale lembrar um lema muito famoso na comunidade Bitcoiner: Not your keys, not your coins. Se você mantém Bitcoins nas corretoras, você não tem Bitcoin de fato. Seus Bitcoins serão apenas seus quando estiverem na sua carteira. E falando nelas, existem 2 tipos de carteiras de Bitcoin: as digitais e as físicas. As carteiras físicas, como a Ledger ou a Trezor, são bem caras, então no momento eu não recomendo você comprar nenhuma delas. O que eu recomendo é você baixar as carteiras digitais, como a Blue Wallet, Green Wallet, Electrum. Essas carteiras você consegue baixar direto da Play Store. Baixe alguma dessas carteiras no seu celular e faça as transferências da corretora que você comprou para os endereços que você criou da sua carteira. Lembrando, not your keys, not your coins. A única coisa chata aqui é que as transações on-chain são meio caras, e a única forma de você fazer uma transferência gratuita, na BIPA pelo menos, é transferir uma quantidade mais elevada de grana. Mesmo assim, é melhor você ter um pouco de sua reserva em dinheiro de verdade do que perder essa chance que ainda temos por ela exigir que você estude e tenha um pouco de grana. Vou deixar um QR Code aqui para o caso de você querer dar uma força para o canal fazendo uma doação em Bitcoin. Qualquer quantia é bem-vinda, meu amigo. Desde já, eu agradeço. Vivemos em um mundo sem garantias, principalmente morando aqui no Brasil. Nossa moeda, o real, perdeu mais de 80% de seu valor desde sua criação em 94. Tudo e qualquer coisa pode acontecer a qualquer hora. E a única coisa que parece certa de acontecer é o colapso da economia mundial. Ao longo dos anos, o que vimos foi todas as moedas se desvalorizarem e o Bitcoin, apesar de suas enormes altas e quedas, se valorizar centenas de milhares de vezes. É claro que, por ser uma tecnologia muito nova e por não ter tanta aceitação quanto a moeda tradicional, o Bitcoin ainda possui uma instabilidade notória. O valor já caiu mais de 30% várias vezes durante a sua história. Mas sabe o que é mais interessante? Sempre que há uma queda significativa no valor do Bitcoin, ele sofre um reajuste positivo. Isso significa que no longo prazo, ele sempre irá subir. Em 2012, o preço girava em torno de $5. Eu acredito fortemente que essa tendência irá continuar pelos próximos anos. O real e todas as outras moedas se desvalorizando e o Bitcoin cada vez mais escasso e valioso. Ele é sim uma chance de nos libertarmos do sistema monetário que dissolve o valor da nossa própria moeda dia após dia. Então, se eu fosse você, eu não perderia tempo em primeiro estudar as operações básicas do Bitcoin
E segundo, começar a se expor com quantias baixas. O seu eu do futuro irá te agradecer. Isso eu te garanto. O meu nome é Brandon e este é o seu refúgio digital.